Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. E para sorte de vocês, hoje a minha cara feia não vai aparecer no vídeo, certo? Vou ficar aqui em off, vou ficar aqui por trás da tela aqui, para mim estar explicando melhor para vocês como é que nós vamos determinar as medidas das partes ou das peças que montarão o nosso móvel, ok? Bom, para que essa fórmula funcione, você tem que ter, primeiramente, a medida do seu aquário, certo? Mais precisamente, a largura, ok? E o comprimento do aquário, certo? Pois afinal o móvel será montado para o seu aquário, então precisamos ter as medidas, certo? Como eu disse para vocês, essa é uma fórmula totalmente adaptável, tá? É um móvel totalmente adaptado que ele vai atender seu aquário aí de 30 centímetros a 1,5 m, 1,70 m. Ele é um móvel que vai suportar, e é simplesmente você usando as medidas do seu aquário aqui na fórmula, você vai determinar o tamanho das peças, o tamanho das partes do móvel, certo? Então a gente vai precisar da largura do aquário e do comprimento do seu aquário aí. A altura não é importante para esta fórmula. No meu caso aqui eu estou usando aquele mais padrão de todos, que é uma largura de 40 centímetros e o comprimento de 1 metro, certo? Bom, o que a gente precisa também é determinar a altura do móvel, ok? A altura varia conforme o gosto do cliente. Eu gosto de um móvel entre 80 centímetros a 1 metro, não mais e não menos, tá? Mas é gosto pessoal, pode ser mais e pode ser menos, depende da necessidade de cada um, tá? E eu determinei aqui a altura de 85 centímetros. Quero ressaltar que essa altura aqui, ela vai variar um pouquinho, ela vai ficar um pouquinho maior. Por quê? Por causa da espessura da madeira, por causa da espessura do isopor que você vai usar no fundo do seu aquário, por causa também da espessura do vidro do seu aquário. Então ela varia um pouquinho para mais, certo? Eu coloquei aqui 85, ela vai chegar a mais ou menos uns 90 centímetros do chão ao fundo do aquário, ok? É importante você determinar a altura que você quer para a gente estar aplicando na forma. E a outra medida que a gente precisa é a espessura da madeira utilizada. Falei no vídeo anterior aí que eu vou estar utilizando o MDF, 18 milímetros, né? Portanto 1,8 centímetros. E essa espessura aqui também é importante para ser aplicada aqui na fórmula. Tendo essas medidas aqui, a gente simplesmente vai jogar na fórmula, tá? É uma fórmula bem fácil, bem básica, tá? É 1 mais 1 igual a 2. Eu que sempre fui mau aluno em qualquer coisa, desenvolvi a fórmula e é facinho de aplicar. Mas é bem tranquilo, tá? E assim, lembrando para vocês, né, mais uma vez falando, que ele se adapta ao tamanho do seu aquário. Então, tendo essas medidas, vamos estar aplicando aqui na fórmula. Muito bem, vamos lá. Eu aqui peguei já a peça 1 e 2, porque acontece muito na marcenaria de ter duas peças iguais, né? Duas partes ou peças, pode chamar do que vocês quiserem, hein? Duas partes ou peças iguais no mesmo móvel, tá? Então, como as duas são iguais, mesmas medidas, eu já vou estar falando a respeito das duas aqui, para estar simplificando um pouquinho mais, ok? Bom, vamos lá. Peça 1 e 2. A peça 1 e 2, ela mede o comprimento do aquário mais meio centímetro pela largura do aquário mais meio centímetro. Então a gente vai nas medidinhas que a gente tem aqui, né? O comprimento do aquário é de 100 centímetros, mais meio seria 100,5 pela largura do aquário, ok? Mais 0,5 centímetros, né? Mais meio centímetro. Então a peça 1 e 2 seria uma peça de 100,5 por 40,5 centímetros, ok? Então aqui a gente tem o comprimento e a largura da peça, certo? E tendo essas medidas a gente pode estar efetuando o corte da peça, ok? Lembrando aqui mais uma vez, peça 1 e 2, duas peças iguais, então já coloquei as duas aqui de uma vez só, certo? Vamos então aqui para a peça 3. A peça 3, ela tem mais ou menos, e quando eu digo mais ou menos, certo? É porque ela pode variar um pouco ou pode dar uma medida muito quebrada, né? Dependendo do comprimento do seu aquário, tá? Então aqui, ó, ela tem mais ou menos 45% do comprimento do aquário, ok? No meu caso aqui, vai dar um número inteiro que é a 45 mesmo, certo? Por quê? Porque 45% de 100 centímetros é os próprios 45. Então eu tenho aqui 45 centímetros vezes a altura do móvel. A altura do móvel é aquela altura que nós determinamos aqui no começo,
vezes 85 centímetros, tá? Aqui eu tive a sorte desses 45% dar uma medida exata, tá? Então, para simplificar um pouco o corte, eu deixo os 45, mas se no caso desse uma medida muito quebrada, digamos um 45,6, um 45, alguma coisa assim, você arredondaria para baixo, certo? Arredondar um pouquinho para baixo para ficar um número mais fácil de você obter o corte, tá? Então, só para ficar correto a respeito desses mais ou menos aqui, certo? Então a peça número 3 ela vai ter 45 por 85 centímetros, certo? Vamos à peça 4 e 5. A peça 4 e 5 ela mede mais ou menos 90%, e esses mais ou menos eles se encaixam da mesma forma que eu expliquei aqui na peça 3, tá? Então ele tem mais ou menos a largura do aquário pela altura do móvel. A largura do aquário que nós já determinamos, 40 centímetros, e 90% de 40 é 36, vezes a altura do móvel, que já determinamos aqui, 85 centímetros. E a peça 4 e 5, que são duas peças iguais, como eu expliquei na peça 1 e 2, tá? Elas medem 36 por 85 centímetros, certo? Bom, vamos à peça então 6 e 7. Peça 6 e 7, mais ou menos 24% do comprimento, a mesma coisa que eu expliquei na peça 3 e na peça 4 e na peça 5. Então vamos lá, ela tem 24% do comprimento do aquário vezes a altura do móvel. 24% do comprimento, que é 100, é os próprios 24, certo? Vezes a altura do móvel, que nós já determinamos lá, que é de 85. Então a peça 6 e 7, ela tem 24 por 85 centímetros, certo? Bom, vamos já para a peça 8 e 9. Peça 8 e 9, ela tem a largura do aquário mais meio centímetro por 7 centímetros. Largura do aquário 40, mais meio fica 40,5 por 7 centímetros. Este 7 centímetros ele pode variar para mais ou para menos conforme você deseje, ok? Fica um pouco mais visível na hora da montagem, que será o próximo vídeo, que ele é nada mais nada menos que a moldura que vai embaixo do aquário para esconder o isopor e colagem do fundo e tudo mais. Então você pode fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. No meu caso eu uso 7 centímetros que me atende bem, certo? Então a peça 8 e 9 é a largura do aquário mais meio centímetro vezes 7 centímetros. Então nós temos aqui peça 8 e 9, cada uma, né, vai medir 40,5 por 7, certo? Então vamos à peça número 10. Peça número 10, ela tem o comprimento do aquário mais meio centímetro mais o dobro da espessura da madeira que você utilizou, tá? Parece complicado, mas é bem simples. Vamos fazer aqui, ó. Comprimento do aquário mais 0,5, que é a parte da fórmula, mais o dobro da espessura da madeira. A espessura da madeira também é aquela medida que nós comentamos no começo, certo? E nesse caso aqui é 1,8. Como é o dobro, então a gente vai fazer aqui 1,8 vezes 2, ele já dá 3,6, certo? Por 7 centímetros. 7 centímetros, tá? Vamos dar uma resumida nisso aqui, tá? Fica 100,5 mais 3,6, que dá 104,1. É uma medida meio quebradinha que dá ali. Essa, infelizmente, não dá para arredondar, tá? Mas não é difícil de chegar nessa medida na hora do corte. Vezes os 7 centímetros. Então a nossa peça número 10, ela tem 104,1 por 7, certo? Ficou parecendo aí propaganda de rádio FM, né? FM 104,1 GHz, megahertz, que eu não sei o que eles falam na verdade. Bom, vamos voltar aqui. Vamos para a peça 11 e 12, certo? Peça 11 e 12, largura do aquário mais 0,5 por 17 centímetros. Largura do aquário 40 mais 0,5, 40,5 vezes 17 centímetros. Esses 17 aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu expliquei aqui, certo? Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conforme o seu gosto.
tá? Mas na hora da montagem vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. O importante é que a mesma medida que você usar na peça 8 e 9, você use na peça 10. E aqui no caso da peça 11 e 12, quiser colocar 18, quiser colocar 20, você vai ter que colocar a mesma medida na peça 13 e 14, certo? Então, voltando aqui, peça 11 e 12, largura do aquário, vezes 5, mais 0,5, vezes 17. E temos aqui 40,5 vezes 17. Peça 13 e 14. Comprimento do aquário, mais 0,5, mais dobro da espessura da madeira, por 17. Certo? Reparem que essa fórmula aqui é exatamente a mesma dessa aqui, né? Então, se a gente já tem o resultado aqui, aliás, isso acontece muito nessas formulazinhas, né? Tem muito resultado que é igual. A gente vai pôr aqui, vai dar uma copiadinha aqui, vezes os 17. E a peça 13 e 14 é o comprimento do aquário, mais 0,5, mais dobro da espessura da madeira, vezes o 17, e nós temos aqui 104,1 vezes os 17, certo? Bom, vamos à peça 15 então. Peça 15, comprimento do aquário, mais meio centímetro, então seria 100,5 por 10 centímetros. Esses 10 centímetros também pode variar um pouquinho, conforme você quiser. Na hora da montagem vai ficar mais simplificado para vocês. Mas por enquanto é isso. E a peça 16, a última peça do nosso móvel, ela também tem o comprimento do aquário mais meio, que seria o 100,5 vezes 5 centímetros. Esse 5 também pode variar um pouquinho, depois vocês vão visualizar melhor. E tá aqui, moçada. Com essas 16 peças de madeira cortadas, você vai conseguir estar fazendo a montagem do móvel, certo? Vocês podem ver, não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa difícil, não usa lá meio milhão de peças para montar um móvel, e é um móvel que inclui a moldura de cima, certo? Inclui a tampa, depois eu vou estar mostrando para vocês também, certo? Então vocês que... creio que é bem fácil de acompanhar, bem fácil de estar utilizando, né? Coloca as medidas do seu aquário aqui, a altura que você deseja, a espessura da madeira que você vai usar. Joga na fórmula aqui, que não tem segredo. Que aqui você vai ter todas as medidas das peças que você vai estar precisando, certo? E com essas peças em mãos, você vai conseguir facilmente estar fazendo a montagem, tá? Montagem essa que eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Então quem está acompanhando... quem está ansiosamente aí acompanhando, assim que eu puder, assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar postando o próximo vídeo. E logo logo vocês aí que estão acompanhando vão estar montando aí na casa de vocês, sem fazer muito esforço, sem gastar muita grana, um móvel de primeira qualidade para o aquário de vocês. Certo, moçada? Então eu vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço.